Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana e eu vou estar dando continuidade no assunto a respeito de poluição terrestre, e nessa aula a gente vai estar dando foco a respeito da poluição do solo rural. Existem três causas principais da poluição do solo rural que têm sido muito discutidas. E a primeira são os fertilizantes sintéticos e a segunda são os defensivos agrícolas, que eles têm sido muito utilizados devido ao crescimento da população, e logo quando cresce a população, necessita de maior quantidade de alimentos. E eles têm sido amplamente utilizados por conta disso. E também nós temos a salinização, que é um problema que tem sido muito ocorrente aqui no Brasil, principalmente, e será discutido e melhor entendido ao longo dessa aula. E a gente vai estar dando foco não somente na ocorrência desses problemas, desses efeitos que esses fatores causam, mas também a prevenção desses problemas. Primeiramente, quanto aos fertilizantes sintéticos. Então, antes que houvesse a indústria dos fertilizantes, a população utilizava muito os vegetais decompostos e os excrementos de animais. Entretanto, esses fertilizantes naturais, eles tinham, digamos, uma baixa oferta. Então, haviam pessoas que não tinham acesso a esses fertilizantes, logo comprometendo a produção de alimentos e claro, atendendo suas necessidades, as necessidades da população. Quando surgiu a indústria dos fertilizantes sintéticos, ou seja, do adubo artificial, quebrou as barreiras físicas e econômicas que haviam quanto aos fertilizantes, a disponibilidade deles. Só que, apesar que resolveu um problema, criou-se outro por conta de que os fertilizantes, eles têm uma grande acumulação ambiental. E eles são compostos não somente dos nutrientes que são essenciais às plantas, mas também de algumas impurezas que são resultantes do processo da fabricação deles. Então, eles ficam acumulados no ambiente até concentrações tóxicas e, a longo prazo, em efeitos crônicos, prejudica não somente aos seres humanos, como também ao ecossistema no geral. Os fertilizantes eles foram criados para atender a demanda dos nutrientes das culturas, ou seja, das produções agrícolas, dos plantios, cultivos. Então, logo, se aumenta o número de cultivos, logo necessita de maior número de nutrientes, porque isso vai atender a população. Basicamente, os macronutrientes principais e secundários são o nitrogênio, fósforo e potássio, que são primários, e o cálcio, magnésio e enxofre são secundários. Além disso, a gente tem os micronutrientes, que já são o cloro, o boro e entre outros mais, e também o zinco. Só que a gente tem que entender que apesar que tem essa questão da importância da aplicação dos fertilizantes para atender uma demanda, na verdade, não há 100% de eficácia, porque quando se aplica os fertilizantes, gera um excedente que se incorpora no solo. E isso vai se fixando à porção sólida ou vai solubilizando também ao solo e movimenta em conjunto com a fração líquida, no caso com a água, também contaminando lençóis freáticos, e também há um escoamento desses fertilizantes. E a aplicação dos fertilizantes, ela depende muito da técnica usada para a aplicação e também para as quantidades adotadas dos fertilizantes. E essa questão das quantidades adotadas dos fertilizantes vai seguir a lei dos rendimentos decrescentes. Então, consequentemente, se a gente aumenta a quantidade adotada dos fertilizantes para as plantas, com o tempo vai diminuir a eficiência
e vai aumentando a incorporação ao ambiente. Então, a gente vê que, apesar que foi criado para resolver um problema, logo foram criados mais outros problemas. E também a gente tem que entender que os fertilizantes eles geram dois principais problemas. O primeiro seria a contaminação. Então, por exemplo, um determinado fertilizante está presente no ambiente aquático. Então, ele vai crescendo a sua concentração e, com isso, vai contaminando todo o ambiente aquático por causa da sua alta concentração. Isso vai sendo assimilado à cadeia alimentar e, consequentemente, o topo da cadeia alimentar é o ser humano. E isso contamina o ser humano, contamina os ambientes aquáticos, os ambientes terrestres. Então, a gente percebe que isso gera um problema muito grande. Além disso, nós temos a eutrofização, que isso foi mencionado até na aula a respeito de ciclos biogeoquímicos, especificamente no ciclo do fósforo, porque o fósforo e o nitrogênio são os principais componentes de fertilizantes. E logo, quando ocorre as chuvas, eles vão sendo escoados, eles também vão sendo infiltrados até o lençol freático. E com isso, pessoal, gera a eutrofização de ambientes aquáticos, ou seja, uma grande concentração, vai contaminando aquele ambiente e logo as algas elas começam a ter uma multiplicação excessiva, porque afinal os nutrientes são essenciais a elas, só que isso vai consumindo oxigênio e logo vai faltando oxigênio e vai atingindo todos os ambientes aquáticos, todos os seres vivos, comprometendo a saúde daquele ambiente aquático, comprometendo a qualidade da água desse ambiente. Então, como mencionei, resolveu um problema, mas criou-se outros muito maiores. E a gente vai agora para os defensivos agrícolas. Então, basicamente, quem inaugurou essa indústria dos defensivos agrícolas foi o diclorodifenil o DDT, o diclorodifenil tricloroetano, o DDT, que ele foi criado em 1939, basicamente, e sendo que ele foi uma grande alternativa para solucionar o grande problema que tinha, que era as pragas nos cultivos agrícolas. E também combatia outros insetos, como, por exemplo, os mosquitos transmissores da malária. Então, a princípio, o DDT ele revolucionou, ele teve muitos benefícios. Só que, por causa que levaram em vantagem que ele tem uma resistência à decomposição ambiental. Logo, pensaram, poxa, se ele tem uma resistência muito grande, logo, por ele estar presente, vai afastar, vai matar mais as pragas e isso vai causar menos problemas. Só que isso, apesar que foi um benefício a princípio, foi descobrindo que, na verdade, essa resistência à degradação ambiental geraria um grande problema, porque o DDT ele não somente matava a organismos, a insetos que eram indesejados, não somente as pragas, mas ele, infelizmente, ele se acumulava em diversos compartimentos ambientais. Então, era encontrado DDT no solo, nas plantas, nos animais, nas águas, inclusive foi encontrado DDT nos seres humanos. E isso foi gerando um grande problema, porque nisso ocorreu essa dissemição pela biosfera, identificar essa característica do DDT. E viram que o DDT também tem um potencial cancerígeno, ele pode trazer grandes problemas a longo prazo. E ele vai se acumulando, ele é lipofílico, ou seja, ele digamos assim, ele gosta muito de gordura. Então isso causa um problema muito grande, porque isso acumula ao longo da cadeia alimentar e a gente vê que ocorre
não somente a bioacumulação, como também a biomagnificação. Então, a biomagnificação que gera o problema maior. Tanto que, por exemplo, foi descoberto nas pesquisas a respeito do DDT, principalmente em animais que habitavam nos ambientes polares, identificaram concentrações de DDT. Então, poxa, algo que era aplicado em um determinado ambiente foi se espalhando mundialmente. Por quê? Porque havia essa migração dos animais e com isso foi espalhando o DDT ao longo das cadeias alimentares. E o problema é que não somente o DDT, mas os defensivos agrícolas em geral, eles provocam uma mortandade inespecífica, ou seja, não é somente aquele organismo, não é somente aquela praga que é morta, mas também outros organismos envolvidos, outros participantes da cadeia alimentar, outros compartimentos ambientais são infectados. E, consequentemente, também há uma redução da natalidade e da fecundidade das espécies. Então, DDT causa a esterilização, os filhos vão nascendo com alguns problemas. Então, assim, isso compromete muito a sobrevivência das espécies, inclusive a sobrevivência humana. E, basicamente, os defensivos agrícolas eles têm diferentes nomes e isso vai variando dependendo do tipo de praga que ele vai combater. Então, por exemplo, os insetos, os defensivos agrícolas utilizados são os inseticidas, contra os fungos são os fungicidas, contra ervas daninhas, por exemplo, são os herbicidas. Então, algumas alternativas que foram sendo colocadas como opções seriam a questão, por exemplo, do controle biológico. Então, às vezes, como alternativa, tem de se colocar um predador natural daquela espécie ou algum micro-organismo que vai controlar a população dela. Então, isso não, digamos que não é agressivo para o controle de pragas. Mas também a gente tem as mudanças no padrão de plantio. Então, assim, até dessa questão envolvendo da monocultura, de esgotar o solo, porque solos que tenham menos fertilidade, que estejam mais, digamos, fragilizados, mais inférteis, eles têm muito mais probabilidade de sofrerem, né? As plantas que vão sendo cultivadas, elas têm muito mais probabilidade de sofrerem com a ação de pragas. Também tem a opção das plantas geneticamente modificadas, que isso a gente vai ver aqui agora, e o uso cuidadoso e seletivo de agrotóxicos. Isso requer estudos e tudo mais. E aí, né, quanto a essa questão das plantas geneticamente modificadas, tem o melhoramento tradicional, que basicamente seria a manipulação genética para conseguir uma planta mais resistente a alguma praga. Então, que aí a gente vai ver os alimentos transgênicos e nisso a engenharia genética, principalmente, ela tem feito diversas pesquisas muito relevantes que nisso ocorre, né, quando, assim, basicamente o método tradicional era realmente de pegar uma planta, pegar outra e fazer o cruzamento entre elas. Só que havia essa mistura de genes e até de genes que não eram desejáveis. Mas a questão da produção dos transgênicos já possibilitou para a engenharia genética de manipular um gene ou alguns genes que sejam desejáveis e com isso implantar esses genes em algumas plantas. Então, um produto transgênico é quando ele é um receptor de um ou mais genes de outros organismos com objetivos específicos. Só que o uso dos produtos transgênicos tem vantagens e desvantagens. Quanto à questão da vantagem, seria que possibilita uma maior produtividade e fora que diminui
os custos operacionais. Então, é um método barato. Só que tem as desvantagens, que já seria a resistência ao seu consumo. Então, tem alguns países que eles não aceitam a exportação de produtos que sejam transgênicos. E com isso, influencia a economia. Também tem a lei das patentes, que nisso os produtores eles são impedidos de usar sementes transgênicas. Então, eles ficam à mercê de empresas que utilizem as plantas transgênicas. E esse uso de produtos transgênicos, ele ainda carece de conhecimento a respeito de efeitos crônicos. Então, não tem, assim, tantas pesquisas que investiguem a longo prazo os efeitos dos alimentos transgênicos. Então, é um tipo de alternativa um pouco desconhecida. Então, complica bastante. E agora a gente vai para o último, que é a salinização, que basicamente a gente está vendo aqui que a salinização, ela assim ocorre quando uma franja capilar ela é formada pela ação da tensão superficial e nisso atua no lençol freático que tiver no ambiente, e com isso eleva a água em sais em soluções até o nível do terreno. Só que, consequentemente, ocorre a evaporação. E nisso os sais eles ficam presentes no solo todinho, havendo comprometimento da qualidade dele. As condições para ocorrência, basicamente, seriam dependendo da natureza do material de origem, a aridez do clima, ou seja, quanto mais árido, é muito mais propício de ocorrer a salinização. As condições de relevo, então, geralmente ocorre em relevos que sejam caracterizados por serem planícies, principalmente, e também da influência antrópica, ou seja, principalmente das atividades da irrigação, que ocorre a salinização. Então, as zonas que possuem mais precipitação, elas têm a solução aquosa com menor teor de sais, e nisso as precipitações que são frequentes nesses ambientes, elas vão lixiviando esses sais, devolvendo pela infiltração para o lençol freático. Entretanto, quando a gente vê as zonas que são mais áridas, tem o maior teor de sais na água, tem a menor frequência de chuvas, então a menor frequência de lixiviação, então tem uma menor devolução desses sais para o lençol freático, e com isso ocorre a salinização do solo. É muito mais propício em ambientes áridos. Então, a gente vê principalmente isso no Nordeste, que ocorre infelizmente esse problema, comprometendo mais ainda a produção e fertilidade dos solos. E aí a gente vê que a irrigação, na verdade, ela causa uma elevação do lençol freático, como a gente até vê nessa figura. Então, quando esse lençol freático ele é pouco profundo, a franja capilar, que ela é imposta por esse novo nível estabelecido pela irrigação, atinge a superfície do terreno e vai acumulando os sais. Então, quais são as alternativas para tentar diminuir esse problema? Seria o rebaixamento do lençol freático. Então, basicamente, seria se ofertar mais água do que é necessário para as plantas, e com isso evita essa menor profundidade do lençol freático, e a sobre-irrigação, que é justamente essa oferta maior de água. Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês nessa aula.
Se vocês tiverem dúvidas, coloquem nos comentários do vídeo, ou então entrem em contato comigo. E é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Obrigada.